A antiga Estrada de Santos, no estado de São Paulo, está passando por um processo de revitalização. O caminho entrou para a história há quase 200 anos, ao ser percorrido por Dom Pedro I em direção às margens do rio Ipiranga. No meio da Mata Atlântica, especialistas vão devolvendo o contorno a um pedaço da história do Brasil. Com uma câmera térmica é possível identificar infiltrações em pedras originais e indicar trechos da antiga calçada do Lorena ainda encobertos pela vegetação. Trechos que têm uma largura de 1,5 m, 2, mas na verdade ali passavam 2, 3 mulas, né, em diferentes direções. Então você tem espaços ali que você deve ter uma largura talvez ali de 8, 10 metros que precisam ainda ser mapeados, identificados e estão lá soterrados, né, por essa vegetação toda que tomou conta ali desse espaço. A calçada do Lorena, que ganhou esse nome em homenagem ao governador Bernardo José de Lorena, foi construída em 1790 para melhorar o transporte de mercadorias entre o litoral e a capital paulista. Ela era pavimentada por pedras e seu projeto foi considerado inovador para a época. Tinha 9 quilômetros quando foi construída. Hoje, resta metade dessa extensão. Os animais que tentavam subir a serra ou descer a serra morriam, muitos, né, nesse caminho, porque era muito íngreme. Então, a engenharia que construiu esse primeiro traçado em zigue-zague foi uma engenharia muito moderna para a época, né? A calçada também foi caminho para mudanças históricas. Em 7 de setembro de 1822, o então príncipe regente Dom Pedro voltava de Santos para São Paulo quando recebeu documentos que revelavam ameaças das cortes portuguesas às pretensões da colônia de se tornar independente. Dom Pedro vem para São Paulo justamente para tentar apaziguar essas disputas internas e garantir o apoio das elites paulistas para caso houvesse uma ruptura com Portugal. Ele sobe a calçada do Lorena até onde hoje é a região do Ipiranga, né? Vai chegar ali às margens do riacho do Ipiranga, né? Onde vai acontecer a cena, o episódio da independência. Em 1922, 100 anos depois de Dom Pedro I ter passado por aqui, a calçada do Lorena já tinha ficado para trás. Ela passou a ser cortada ao longo do seu trajeto por um novo caminho do mar, bem mais moderno, mas igualmente repleto de lembranças do Grito do Ipiranga. Foi de Washington Luiz, que governava São Paulo, a ideia de construir ao longo da chamada Estrada Velha de Santos 8 monumentos em homenagem à independência. São mirantes, escadarias, esculturas e casarões com azulejos pintados à mão que retratam políticos e heróis nacionais. Na época, cada construção servia como ponto de parada para os motoristas. A viagem podia demorar horas, mas quem se importava? Parar o carro e apreciar daqui de cima a paisagem do litoral lá no horizonte era parte do programa. Todos esses marcos também estão sendo restaurados. O microscópio ajuda a detectar paredes e azulejos comprometidos. Por meio dessa técnica, foi possível reaproveitar 40% da madeira original usada nos forros. Os restauradores, os irmãos Saraçá, cuidam também de detalhes artísticos, como os retoques em painéis que o pai deles já tinha restaurado 40 anos atrás. Eu e meu irmão ficava brincando aqui, mas ao mesmo tempo a gente ficava observando a técnica que meu pai ficava restaurando. Os mesmos pincéis que meu pai utilizou há 40 anos atrás eu estou utilizando e é uma emoção tremenda, né? Testemunhas de períodos diferentes, os monumentos, a Estrada de Santos e a Calçada do Lorena são hoje atrações do Parque Estadual Caminhos do Mar, que é aberto para visitação. Com as restaurações, vão ajudar muitas gerações a conhecer melhor a nossa história. A gente fala que os caminhos, né, não tem passado e não tem futuro, né? Tem o presente. Então toda hora a gente vai estar sempre caminhando e aprendendo cada vez mais com esses caminhos.